resolver a primeira questão da prova de nível C da UBFEP, do ano de 2022. Essa questão, ela fala sobre movimento uniformemente variado. Para ela, a gente vai precisar lembrar de algumas equações da cinemática e também da segunda lei de Newton, que fala que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só que nessa questão a gente tem um conceito diferente, que é o peso aparente. Mas o que é esse peso aparente? Quando a gente está no elevador, a gente às vezes sente uma sensação esquisita, né? De estar ou mais pesado ou mais leve. O que causa isso é o peso aparente. Como tem forças externas agindo na gente sofre uma variação na nossa aceleração. Então é isso que causa essa sensação. A gente pode calcular o peso aparente usando a massa aparente vezes a aceleração real. Então bora lá resolver a questão. Pedro é um mestre de obras e tinha uma casa com 2 andares. A sua mãe passou a morar com ele quando apresentou muita dificuldade para andar. A fim de permitir que a sua mãe transite pela casa, Pedro construiu um elevador usando sucata das obras que trabalhou. No primeiro teste de funcionamento do elevador, Pedro acionou o botão de subir e o elevador partiu do repouso no térreo para o primeiro andar. Durante 3 segundos, Pedro sentiu como se estivesse mais pesado, a mesma sensação de quando tinha 81,6 kg de massa. Em seguida, ele sentiu o que normalmente sente quando está parado. Por fim, ele se sentiu mais leve, como se tivesse 78,4 kg durante 3 segundos, finalizando o movimento. Sabendo que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a massa real de Pedro é igual a 80 kg e que o deslocamento total mede 3,3 metros, o tempo que esse elevador levou para subir do térreo até o primeiro andar é igual a 9 segundos, 8,5 segundos, 10 segundos ou 10,5 segundos. Bom, a gente pode separar o que está acontecendo nessa questão em 3 casos diferentes para ficar mais fácil. No primeiro, o elevador está saindo do térreo e está subindo para o primeiro andar. No segundo, ele está na metade do percurso. E no terceiro, ele está chegando no primeiro andar. Bom, a questão fala pra gente que a distância entre o primeiro andar e o térreo é de 3,3 metros, certo? E no primeiro caso, ele subiu por 3 segundos e essa massa aparente que ele sentiu foi de 81,6. No segundo caso, ele fala que não sentiu nada, sentiu como se estivesse parado. A gente pode deduzir disso de que não tem nenhuma outra força agindo nele, então a somatória das forças é igual a 0. Se a somatória das forças é igual a 0, a nossa aceleração também é igual a 0, então a velocidade é uma constante. Beleza, no terceiro, ele está chegando no primeiro andar, então ele também percorre por 3 segundos, mas agora a massa aparente é 78,4 kg. Ele fala pra gente que a massa real do Pedro é 80 e que a gravidade é 10, certo? Então, ele quer no final o tempo total que levou para subir. Primeiro a gente vai calcular as velocidades e as distâncias do caso 1 e 3, e depois a gente volta para o caso 2 para descobrir o tempo que levou lá. Bom, primeiro então vamos resolver o caso 1. Antes de tudo é bom definir o nosso referencial. Eu vou falar que quando a gente estiver apontando para cima, vai ser positivo. Bom, então a gente pode fazer aqui o diagrama de força. A gente sabe que tem a força peso atuando no Pedro, puxando para baixo. E também o elevador está sendo puxado para cima por um fio. Isso causa atração. Então nós temos aqui a tração que está agindo no elevador, puxando ele para cima. Como esse elevador está subindo, ele causa uma força de contato com o chão entre Pedro e o chão do elevador, que é a força normal. E essa normal vai estar apontando aqui para cima. Lembrando então que o peso e a normal estão atuando no Pedro e a tração está atuando no elevador. Agora a gente pode fazer a somatória de forças. Eu posso falar que a força resultante vai ser igual. A normal está apontando para cima, então ela é positiva. O peso está apontando para baixo, então vai ser a normal menos o peso. Só que o que acontece? Essa questão ela traz pra gente o conceito de peso aparente. Nesse caso, quem vai estar fazendo o peso, a função do peso aparente vai ser a nossa normal. Então a gente pode falar que a força resultante é igual ao peso aparente vezes o peso real. Bom, aqui a gente agora só precisa substituir os valores. A força resultante vai ser a massa real de Pedro vezes a aceleração. O peso aparente vai ser a massa aparente vezes a aceleração real, e o peso vai ser a massa real vezes a aceleração real. Essa aceleração real é, na verdade, a gravidade. A massa real de Pedro é 80.
80 vezes a aceleração vai ser igual a massa aparente, que é 81,6 vezes. Ele falou pra gente que a gravidade é 10. Menos 80, que é a massa real, vezes 10. 80A, que é a aceleração, vai ser igual a 81,6 vezes 10, dá 816. Menos 80 vezes 10, que é 800. Então, a minha aceleração vai ser igual a 816 menos 800 é 16. 16 dividido por 80, eu vou passar ele dividindo. Isso aqui, eu falo que a minha aceleração é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Bom, tendo a nossa aceleração, a gente vai calcular a velocidade e a distância percorrida. Bom, analisando o que aconteceu, o elevador ele saiu do chão e começou a subir. Então a velocidade inicial dele é 0. E a velocidade final vai ser o que a gente vai encontrar. A velocidade, então, é igual a 0 mais a aceleração a gente acabou de encontrar, que é 0,2, vezes o tempo, que foi 3 segundos. Então a velocidade dele é 0,6 metros por segundo. Com isso, a gente pode achar a distância percorrida por ele. De novo, a velocidade inicial foi 0. Então, a velocidade final, que foi 0,6 ao quadrado, vai ser igual a 0, mais 2 vezes a aceleração, que foi 0,2, vezes a nossa distância, que é o que a gente quer encontrar. 0,6 ao quadrado é 0,36. 0,2 vezes 2 é 0,4, vezes o ΔS. ΔS vai ser igual a 0,36 dividido por 0,4. Então, a nossa distância percorrida vai ser igual a 0,9 metros. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa agora com o caso 3, descobrir a aceleração, a velocidade e a distância percorrida. Bom, vamos então resolver agora o caso 3. Lembrando que o nosso eixo positivo vai para cima. Bom, fazendo o diagrama de forças, a gente sabe que tem a força peso atuando para baixo aqui no Pedro. E de novo, como o elevador está subindo por conta da tração, a gente vai ter a força de contato com o chão do Pedro do elevador, que é a normal, apontando aqui para cima. Bom, vamos então fazer a somatória das forças. A força resultante, então, vai ser a normal está apontando para cima, menos o peso. De novo, a normal que vai exercer o peso aparente da questão. Então, a força resultante vai ser igual ao peso aparente menos o peso. A força resultante é a massa real vezes a aceleração. O peso aparente é a massa aparente vezes a gravidade, menos a massa real, também vezes a gravidade. A massa real é 80. A massa aparente agora é 78,4. Vezes a gravidade, que é 10, menos a massa real, que é 80, vezes 10. 80 vezes A vai ser igual a 784, que multiplicamos por 10, menos 800. Então, 80 vezes a aceleração vai ser igual a 784 menos 800 dá menos 16. Então, a aceleração vai ser igual a menos 16 dividido por 80. Isso aqui vai dar menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, com essa aceleração, a gente pode de novo calcular a velocidade. Só que acontece, esse caso é diferente. O elevador, ele parte do meio do percurso até parar no primeiro andar. Então, agora, a minha velocidade final vai ser igual a 0. E a velocidade inicial vai ser o que a gente quer procurar. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é o que a gente quer encontrar. A aceleração deu menos 0,2. Então, aqui vai ficar menos 0,2 vezes o tempo, que é 3. Então, 0 vai ser igual a minha velocidade inicial
vezes 0,6. Eu posso passar o menos 0,6 para o outro lado. Então, a minha velocidade inicial vai ser igual a 0,6 metros por segundo. Beleza? Ok, então agora a gente vai fazer a distância percorrida. De novo, a minha velocidade inicial é o que a gente encontrou, né? E a velocidade final é 0. Então, 0 ao quadrado vai ser igual a 0,6 ao quadrado mais 2 vezes a minha aceleração, que é negativa. Então, vamos colocar entre parênteses, menos 0,2 vezes a minha distância, que é o que eu quero encontrar. 0 ao quadrado é 0, vai ser igual a 0,36, menos com menos dá menos. 2 vezes 0,2 é 0,4 vezes ΔS. De novo, eu posso passar esse termo para o outro lado da equação. Então, 0,4 ΔS vai ser igual a 0,36. ΔS vai ser igual a 0,36 dividido por 0,4. ΔS, então, é 0,9 metros. Beleza. Agora que a gente já sabe o tempo que levou para percorrer e a distância que ele levou para percorrer tanto no caso 1 como no 3, a gente vai analisar o caso 2. Bom, então a gente vai para o caso 2 agora. Como eu tinha falado, a somatória das forças nesse caso é 0, então a nossa velocidade é constante. Então a gente aqui vai estar com um movimento uniforme. A gente sabe que no caso 1, a distância de 1 foi 0,9 metros e que a distância 3 foi também 0,9. E a gente sabe que a distância total é 3,3. Então eu posso falar que a distância total é igual à somatória dessas distâncias. Vai ser 0,9 mais a distância 2 mais 0,9. Então 3,3 vai ser igual a 0,9 mais 0,9 é 1,8 mais a distância 2. Então a distância 2 vai ser 3,3 menos 1,8. A distância 2 é igual a 1,5 metros. Como a gente tem um caso de movimento uniforme, a gente pode falar que a velocidade inicial do caso 2 é a velocidade final do caso 1, porque ele foi subindo e ele começou a velocidade aqui. Então, a velocidade inicial desse caso é 0,6 metros por segundo. A gente sabe que o tempo é igual à distância pela velocidade. A distância que eu percorri nesse caso foi 1,5. Então, 1,5 eu dividido pela minha velocidade de 0,6. Então, o tempo que eu levei aqui foi de 2,5 segundos. Bom, a gente quer o tempo total. O tempo total vai ser o tempo do caso 1, que foi 3 segundos, mais o tempo do caso 2, que foi 2,5, e o tempo do caso 3, que também foi 3 segundos. Somando tudo isso, a gente acha que o tempo total foi 8,5 segundos. Isso aqui dá pra gente a alternativa B. Então foi essa a questão, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde vocês. Na descrição desse vídeo vai ter o PDF com a resolução de todas as outras questões dessa prova de 2022. E é isso, obrigada!